Alô a todos, um grande abraço a vocês que estão acompanhando mais um encontro do Debatendo Joana de Ângeles. E eu trago para vocês um tema que é muito presente no campo existencial humano, que movimenta muito questões emocionais, anseios e desafios para cada um de nós, que é o tema do fracasso e do sucesso. Joana de Ângeles vai se ocupar desse tema em vários momentos. A gente vai ver isso indiretamente, presente em alguns movimentos que ela faz, da caminhada evolutiva, dos desafios do ego, como em autodescobrimento, e momentos onde ela vai colocar isso de maneira mais presente, se ocupando diretamente com um tema como ela apresenta no Amor Imbatível Amor. E essa ideia de trazer esse tema para vocês, ela é importante porque o fracasso e o sucesso são dois padrões arquetípicos, dois elementos que fundamentam processos básicos da caminhada, do exercício evolutivo da humanidade. Todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos nos deparar com essa experiência, ou movidos por fantasias, ou mobilizados por questões que envolvem tanto o tema do fracasso como do sucesso. E por que esses temas são tão importantes? E Joana vai justamente começar justificando que esses dois temas, esses dois padrões arquetípicos, envolvem uma experiência que é a experiência do desafio. Ou seja, o processo de crescimento, de elaboração, de reflexão e de conquista, enquanto caminhada tanto psicológica como espiritual, exige desafios. Então, ela vai trazer aqui, no Amor Imbatível Amor, que são então esses desafios que impulsionam ao crescimento, ao desenvolvimento das aptidões e as potencialidades que trazemos ante nós à espera de serem despertadas, né, realizadas de alguma maneira. E aí que entra então a necessidade de vivenciar tanto a polaridade do desafio que envolve a vivência emocional do fracasso, como também o desafio que envolve a superação, a conquista e a realização ligada ao sucesso. E isso é tão importante, né? Porque o próprio Jung, quando ele vai colocar sobre o desenvolvimento do ego, do bebê, que vai sendo construindo a sua identidade egóica, se por um lado ele precisa o reconhecimento positivo do ambiente, dos pais, o espelhamento favorável, onde possa se sentir acolhido, à vontade, construindo o sentimento básico de confiança, que é um sentimento fundamental para que a criança, o bebê, começa a construir uma imagem de mundo positivo, de autoestima, que ele é amado e que esse mundo é um bom lugar para ele viver. Então, se de um lado isso é necessário, de outro lado, o processo psicológico de maturidade do ego não se faz sem conflito. Conflito que já inicia na experiência fisiológica do bebê, nas questões físicas, de superar desconforto, limitações e assim por diante. E na medida que ele vai superando essas etapas, outras etapas se agregam nesse movimento de desafio que envolve conflitos, dificuldades e limitações. Então, de uma maneira, há uma tensão aí energética, emocional, entre a experiência de busca de realizar conquistas e chegar ao sucesso, como também lidar com a frustração, a perda, o limite, a derrota, o sentimento de fracasso. E dentro desse movimento egóico, então a gente tem, de um lado, a experiência heróica do ego, de se autoafirmar, de poder realmente vivenciar uma superação de si mesmo, uma superação da vida,
porque na experiência concreta que a vida nos apresenta, ou seja, na realidade, com as suas questões, com as suas provocações, a gente também está transferido para a vida aspectos nossos. Então, a gente vai viver situações emocionais, psicológicas, que vão estar interagindo com a experiência. Então, essa experiência concreta, ela reflete, de uma maneira, nos devolve para nós mesmos, trazendo daí experiências emocionais importantes, a gratificação de conquistar alguma coisa muito difícil, a superação de algo pelo esforço, tudo isso são ganhos também emocionais que a gente tem, que agregam na nossa identidade psicológica, no sentido do nosso poder pessoal, no sentido da nossa afirmação, da conquista da autoestima, da confiança em nós mesmos e assim por diante. Então, se por um lado nós temos esse desafio de heróico, de superação, de controle, de querer de uma maneira nos experimentar e reconhecer a nossa capacidade, superando as adversidades, conquistando novos níveis de realidades mais elaborados e se gratificando com isso, seja pela conquista, seja pelo reconhecimento do mundo. De outro lado, a vida enquanto esse processo, que não é só do ego que está se autoafirmando, mas desse ego que está também a serviço do espírito, da essência, que é o self, a necessidade do ego experimentar aquilo que a gente chama de iniciação, né, dos mitos iniciáticos. Se no mito heróico o jogo é a tarefa e a superação do ego, no mito iniciático o ego tem que abrir mão do controle, se entregar e poder viver experiências, então, que envolve uma capacidade de não ter a segurança nem do processo, nem do resultado, porque o mito iniciático é um tipo de morte psicológica, de morte e renascimento, então ele não sabe o que vai acontecer, ele não vai estar na direção do que vai acontecer e nem vai também ter garantias da resposta desse processo que ele vai viver. E nesse sentido, que envolve confiança, entrega numa força maior, que é o self, ou mesmo a divindade, há também a necessidade dele reconhecer a sua limitação, né, a sua pequenez. Né, e nesse sentido, a questão do fracasso, a experiência de derrota, ajuda esse ego a ter uma atitude mais humilde. Ajuda ele poder realmente experienciar um outro lado da moeda tão necessário quanto a da conquista e da realização pessoal. Então, Joana, ela vai nos colocar vários elementos em relação a esse tema, bem interessante. Eu sugiro que vocês possam dar uma lida com atenção. E ela vai falar, então, dessa relativização do que seja o sucesso e o fracasso para os olhos do mundo, e a experiência do fracasso e do sucesso interior. Porque se por um lado, como eu falava, esse sucesso é importante, às vezes ele é um jogo um engodo. A gente deposita uma carga muito grande numa conquista exterior, né, que funciona como um canto da sereia, que nos ilude, nos envolve e nos leva para uma tragédia logo adiante. Tanto é que tem muita gente que passa muito tempo da sua vida depositando muita energia em relação a um lugar que ele possa ocupar de reconhecimento social, ou de um sucesso econômico, ou um sucesso de uma imagem de beleza, uma imagem física, e quando chega nesse lugar, conquista esse lugar, ou conquista o reconhecimento do mundo, eles não têm aquela experiência emocional que eles gostariam de ter, ou seja, com o tempo aquilo se mostra não tão gratificante como era no princípio. E aquela experiência que foi tão insistentemente
buscada até chegar à sua meta, se por um lado realiza o indivíduo, por outro lado pode levar a uma frustração, a um vazio existencial e a um momento que, se ele insiste e fica num conflito com esse processo do que ele conquistou e da frustração de não ter recebido o que ele almejava, pode levar a pessoa até o suicídio. A gente vê várias pessoas que têm sucesso, reconhecimento, têm dinheiro, agregou na sua vida valores monetários, experiências de gratificações que o dinheiro possibilita, segurança que o padrão econômico dá, ou mesmo beleza, e muitas vezes se sentem insatisfeitos e, de uma maneira, muitas vezes essa insatisfação pode levar a fugir da realidade, né? Pelo suicídio, o uso abusivo de substâncias, de drogas. Então, de uma maneira, né, gente, uma pessoa que vive movida por interesses materiais e não vê que por trás há que haver também metas e ideais superiores, espirituais, pode ver no sucesso uma possibilidade para depois reconhecer que, no fundo, aquilo realmente não era a coisa mais interessante. E assim também o fracasso, que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes é, digamos assim, uma derrota emocional e acaba gerando insatisfação também, e no primeiro momento um gosto amargo. Depois, mais tarde, a gente pode perceber que aquele processo que não foi conquistado por nós, ou que o mundo não reconheceu, ou que envolveu limitações a qual a gente não conseguiu superar, foi importante para conquistar valores espirituais, para a gente poder tomar consciência da nossa própria realidade, ou poder conquistar outros elementos para que a gente possa tentar de novo e conquistar uma capacidade maior, tanto em relação ao nosso movimento interno, como em relação aos movimentos da vida, e que aquele fracasso foi bem importante para o nosso amadurecimento psicológico. Assim, a Joana de Anjos vai dizer que o sucesso significativo se expressa, né, como uma atitude de equilíbrio entre o conseguir e o perder. Os dois são necessários. Um indivíduo, uma criança, que não lida com a frustração, que não consegue viver a derrota, que não consegue sentir limitado e necessitado do outro, ele pode criar uma falsa ideia que pode tudo, né? E que está tudo centrado na necessidade narcisista dele. E isso gerar uma pessoa muito infeliz ou muito difícil de se relacionar, ou incapaz de lidar com o enfrentamento da vida quando ela se colocar mais difícil para ele, gerando intolerância ou fragilizando o mesmo indivíduo, provocando muitas vezes processos neuróticos e conflitos psicológicos. Assim, a nossa benfeitora, ela vai dizer que o verdadeiro sucesso, né, a verdadeira conquista, é aquela que produz harmonia e que é um equilíbrio entre o ego e o self, ou seja, que possa gerar essa harmonia, um encontro favorável entre a experiência do ego, tanto positiva como negativa, e a experiência do self que emerge num processo de conquista de si mesmo. Que esse é o maior desafio nosso, conquistar a nós mesmos. Porque se a gente conquista a nós mesmos e vencemos as nossas limitações, tudo o resto, em relação à dinâmica da vida, se torna mais fácil. Como o próprio Cristo dizia, comigo o jugo é mais fácil. E aí a gente pode se relacionar com a vida nos momentos felizes ou mais infelizes, ou ou agradável, desagradável, de maneira mais positiva, mais favorável, retirando da vida o que é essencial. E aí a felicidade
não depende do sucesso material, ou não fica aprisionado pelo fracasso, mas sim na capacidade de dialogar com a realidade de maneira criativa e favorável. Fica então a sugestão para que a gente possa refletir sobre esse tema, e eu sugiro buscar então uma leitura mais atenciosa, mais atenta, mais no amor imbatível amor. Um grande abraço a todos.